Você cometeu alguns erros ou seu pai tava ali falando, não faz isso? Você vai olhar as top picks aqui, de cada um desses setores, né? E eu tinha que olhar varejo, eu tinha que olhar construção civil, eu tinha que olhar outros setores que meu pai, né, sempre torceu o nariz. Mas, poxa, existem ali boas empresas nesses setores, mas para outro objetivo, né? Para você fazer compra e você vai vender a hora que você chegar no seu valor justo, né? Então, eu tinha que olhar para outros setores. E aí, obviamente, você cai em algumas tentaçõezinhas, né? Uma pergunta que eu acho que é bem importante. A gente fala muito de dividendo, só que a gente sabe também que quando a gente fala, a informação chega lá de uma forma, às vezes, até distorcida para a pessoa. Na natureza tem um fenômeno interessante que, às vezes, você tem uma borboleta, por exemplo, que ela é venenosa, e aí ela tem uma cor azul. E aí uma outra espécie de borboleta que não é venenosa, por alguma mutação, acaba tendo uma com a cor azul. E essa se reproduz muito mais porque ela sobrevive, né? Já que ela tem a mesma cor da outra e ninguém come a outra. Tem empresas na bolsa que um ano específico, assim, ela vai fazer um pagamento homérico de dividendos, vai pagar uma fortuna. E aí as pessoas mais leigas falam assim, putz, mas ela vai pagar muito dividendo esse ano, eu vou comprar ela e tudo mais. Ignoram o futuro. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que vale a pena mesmo assim você investir na empresa? Ou você tem que focar em empresas que sejam como uma árvore, assim, dá fruto, mas dá fruto sempre, uma árvore saudável? Posso ir? Manda bala. Eu acho que elas não só ignoram o futuro, como também ignoram o passado, né? Infelizmente, a gente até tenta, né? Nós analistas tentamos prever o que vai acontecer no futuro, mas a gente só tem o passado para analisar e tentar usar, né, como uma proxy do que vai vir a acontecer. Então, você analisar o histórico é extremamente importante no momento em que você vai procurar uma boa empresa pagadora de dividendos, justamente para não cair numa armadilha, né? Então, muitas pessoas caíram nessa armadilha em Petrobras durante o ano passado, né? Então, eu tenho Petrobras na carteira, assim, é pouco relevante, mas me paga excelentes dividendos, mas eu comprei em 2020. Depois comprei alguma coisinha mais em 2021, já se falava desses dividendos homéricos, não sei o quê, mas bom, o negócio começou a crescer e popularizar e todo mundo falava, putz, é um dividendo muito grande para ser ignorado, né? Isso virou manchete em vários lugares e as pessoas falam, pô, de fato, uma empresa está pagando 35% e neste ano apenas, pô, eu vou comprar 35%, é muito acima da Selic. Então é essa comparação que elas fazem para um recorte temporal muito pequeno para a Bolsa. Então, não dá para você ficar comparando Selic e Dividend Yield em curto espaço de tempo, né? Você não consegue ter uma comparação justa. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Pagando caro por um ativo que muito provavelmente não conseguirá reproduzir essa boa distribuição consistentemente nos anos seguintes. E é bom que você falou do recorte temporal, porque quando você fala assim, pô, empresas que conseguem repassar, né, a inflação e tal. Tem gente que fala o seguinte, não repassa não, porque eu peguei ali entre o ano de 2021 e de 2022 e a empresa XYZ não repassou a inflação. Pessoal, quando a gente está falando de uma carteira de investimentos voltada para o médio e longo prazo, que é o que a gente acredita, né? Você tem que também, quando você vai analisar historicamente, você tem que olhar, obviamente, períodos de tempo maior. Você cometeu alguns erros ou seu pai tava ali falando, não faz isso, você ouviu. Mas é só de erro a gente faz. Ah, legal, hein? Gostei disso aí, né? Legal. Uma boa ideia mesmo. Não, mas assim, eu comecei trabalhando na mesma corretora que meu pai operava. Meu pai era cliente na Elite, né? Porque até 2008 ele começou na bolsa como operador, o que hoje seria o equivalente ao assessor, enfim, ao assessor de investimentos. Até 2007, 2008, depois essa legislação mudou, ele não passou na prova do vou denunciar que Barsi não passou na prova. Não vou fazer essa prova, porra. Vai virar cortes aí. Vai virar cortes, certeza. Perguntaram um negócio? Eu sei lá, eu quero saber de dividendo. As certificações do mercado, em geral, elas são assim, né? Exatamente. Coisa que você nunca usa. Né? Você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Com a Ancor, exatamente. Isso foi em 2008, né? Logo que começou isso, você tinha que ter Ancor para atuar como antigo AI, né? Que hoje é o AI. Então ele falou, bom, então eu vou... Ele delegou os clientes que ele tinha, né, de uma vida, enfim, para o assessor que hoje cuida da carteira dele. E ainda tem essa carteira, enfim, que é um outro assessor que cuida, né? E eu comecei nessa mesma corretora. Eu comecei como estagiária de research, né? Então sempre trabalhei na área de research. E como analista de uma corretora médio porte, pô, não existe esse negócio de um analista cobre cada setor, querida. Você vai olhar as top picks aqui, de cada um desses setores, né?
E eu tinha que olhar varejo, eu tinha que olhar construção civil, eu tinha que olhar outros setores que meu pai, né, sempre torceu o nariz. Mas, poxa, existem ali boas empresas nesses setores, mas para outro objetivo, né? Para você fazer compra e você vai vender a hora que você chegar no seu valor justo, né? Então, eu tinha que olhar para outros setores. E aí, obviamente, você cai em algumas tentaçõezinhas, né? Poxa, Conta aí. Aí, BRF foi uma dessas, né? Pô, do papel voando e tal, não sei o quê. Bateu acho que R$60. E aí, bom, enfim, algumas coisas aconteceram. Sempre vai acontecer alguma coisa na bolsa. Sim. Essa ação corrigiu para R$40. E aí, você tá naquele clima de mesa de operação. O pessoal, pô, tá comprando. Não, imagina, isso aqui 40 pau, vai 60 rapidinho. Tá, não sei o quê, igual aconteceu da outra vez. Né? Beleza, eu falei, galera, é isso. Esse é o negócio. Pegou o gráfico e desenhou. Não cubro isso aqui, beleza, posso comprar. Comprei BRF, né? Nossa. Não Vai contou dar lá. certo. Não contou em casa. Não, contei, né? Meu pai trabalhava, ele ficava na mesa do outro lado, tal, e ele só assim, né? Tá bom, né? O dinheiro é seu se você quiser, né? Eu não compraria essa porcaria aí, mas tudo bem. Tem que deixar pra compra. aprender também, né? Bom, enfim, o que foi se suceder logo em seguinte, Operação Carne Fraca, e aí depois deflagrou-se, né, os vários problemas operacionais, gerenciais da empresa, enfim, depois troca de sócios, aquela briga societária toda, enfim, um rolo que até hoje ainda não se resolveu por completo. E o papel foi de R$40, foi o preço que eu paguei a 16. E um monte de gente na corretora no meio do caminho foi fazendo o quê? O preço médio. E foi colocando mais dinheiro nessa ação que você não queria, que você queria vender rapidinho. E foi botando mais dinheiro. O que aconteceu? Chegou nos R$16 pra falar, não aguento mais, eu não tenho mais dinheiro pra fazer preço médio, eu não tenho mais dinheiro pra colocar nas outras minhas boas ações. Pô, de repente é só o dividendo que cai, eu vou vender. Aí o que acontece? A ação sobe. Nossa, subiu. E você foi fazendo esse preço médio aí? Eu junto com o pessoal? cheguei no meio do caminho. Aí, uns R$20, eu comprando, eu falei, cara, quer saber? Eu não quero essa ação na minha carteira, assim. Eu vou vender, eu vou ficar com este erro, vou tatuar esse erro, nunca mais eu vou comprar esse tipo de setor, ou comprar por euforia, ou comprar por ganância, sair da estratégia que eu sigo, enfim. Legal. E foi um dos erros, né? Entre vários outros, né? Foi um bom MBA, né? Teve um eu te avisei? Bom MBA. Não. Não teve, Não mas teve? só no... Só deu uma olhada, né? Só na olhadinha. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né? Manda ver aí, velho. Teve um heads up. Complicado. E o legal disso é que, assim, as pessoas... E o pessoal tem uma visão de que trabalha no mercado lá, a galera que tá analisando, os caras são gênios, né? Nunca perdem dinheiro, né? Mas é engraçado, porque as pessoas, elas têm essa visão, né? Subiu 10%, eu vendo. Pô, ganhei 10%, eu vendo. Mas aguenta um prejuízo de 10, 20, Verdade. 30, 40, 50, 60. É só fazer uma continha básica pra você. Se você for lá uma pessoa que aperta aleatoriamente, comprar, não analisa, compra e vende. Talvez a chance de você acertar seja de 51% versus 49%, né? Em um período aí de maior de tempo. Se você aguenta nos seus acertos 10% de alta, 20% de alta, só que nas suas perdas, né? 50% de queda, 60% de queda, o seu saldo vai ser extremamente negativo, né? Então, não sei como é que vocês veem, se vocês tem um stop definido, sem algo nesse sentido, deixa ganho correr, como é que é? Porque tem gente que trabalha com stop. Eu trabalho com stop aqui, se a ação caiu tanto, eu vendo. Tem na filosofia de investimento de vocês têm esse lance de, pô, se atingir tanto ao preço da ação eu vendo, stop de... Imagina se eu tivesse usado o stop em BB Seguridade. Deus me livre. Imagina se o Barça tivesse, em algum momento, desde 1970, vendido o Banco do Brasil por algum... Eu acho que tudo se resume que você não só estaria confortável com esta perda, mas você estaria confortável em comprar mais durante este período? Porque, geralmente, até boas empresas sofrem de tempos em tempos. Né? Então, a gente estava falando do Warren Buffett, que tem ali uma rentabilidade invejável de 20% ao ano, mas não é 20% ao ano todos os anos. É no acumulado, a média anual. Né? Então, ele já amargurou também 3 ou 4 vezes ao longo da sua trajetória quedas superiores a 50% na cotação da Berkshire. Quer dizer que a empresa piorou? Não. Mas a expectativa ou a perspectiva dos investidores sobre aquela ação específica ou sobre o mercado, às vezes não é nem sobre uma ação ou setor específico, é sobre o mercado, às vezes contrafluxo no argumento, piorou.
E aí você vai estar fazendo um bom negócio ao comprar mais ações dessa empresa que despencou 50%. Foi o que aconteceu comigo na BB Seguridade. Eu fiquei 2 anos comprando BB Seguridade, o papel veio de, sei lá, 32, quando chegou a 26, eu falei, puta, acho que já começou a chegar num preço legal. Comprando todo mês, comprando todo mês, comprando todo mês, até que chegou aos R$18. Beleza, comprei todos os meses. Houve um descasamento, né, entre IGPM e IPCA, enfim, o IGPM subiu muito mais rapidamente, você tem um descasamento entre ativos e passivos, mas é um efeito temporário no balanço. O IPCA, de novo, o IPCA alguma hora vai acompanhar, enfim. Então, analisei, entendi a empresa, vou comprar. No momento que a taxa de juros subir, seguro é o negócio para se ter na carteira. Mas não quando a taxa de juros já subiu. Quando a taxa de juros tá lá embaixo. Porque o cara tem, basicamente, trabalhar com float, uma tesouraria. Então, a hora que esses ativos estiverem lá, corrigida a mercado, isso vai ser um caminhão de dinheiro. Então, fui comprando. Não tinha certeza que ia subir. Mas, poxa, eu tinha certeza que era uma boa empresa e que ela não havia perdido os seus fundamentos. A qualidade se mantinha a mesma, mas até bons negócios passam por períodos sombrios de vez em quando, né? E você tem que ter essa sabedoria de saber quando que é uma perda de fundamento, quando que é de fato algo, um contexto de curto prazo, de médio prazo, enfim, né? E comprei. Então, imagina se eu tivesse colocado no stop, não teria vendido, não teria continuado comprando.